Agora, a título de aplicação, permita-me falar brevemente sobre alguns corolários ou deduções que fluem naturalmente desta oração que foi assim explicada. Primeiro, se a nova criatura gerada na alma pelo espírito de regeneração é aquela que ensina o conhecimento certo da doutrina cristã, então aqui podemos ver qual é o verdadeiro significado daquele Espírito de Cristo que ele tão universalmente prometido para conceder ao seu povo. O Antigo e o Novo Testamento estão cheios de promessas desse tipo. Todo o teu povo será ensinado por Deus. Um coração novo te darei, e um espírito novo porei dentro de ti. Porei dentro de ti o meu espírito. Farei que andes nos meus estatutos. Farei uma nova aliança com a casa de Israel. Porei minhas leis em suas mentes, e as escreverei em seus corações, e não ensinarão cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece, ó Senhor, como se ignorasse ou não o conhecesse, pois todos me conhecerão, desde o menor até o maior, e este Espírito que derramarei sobre meus servos e minhas servas os conduzirá a toda a verdade. Agora, todas essas outras promessas gloriosas semelhantes significam para nós aquele conhecimento experimental de Deus e da verdade, que é o efeito próprio desta renovação da mente que foi colocada diante de nós. Quando a alma nasce de novo, dessa semente incorruptível e transplantada em nosso Senhor Jesus como em uma nova raiz, participando em sua seiva e espírito, então ela alcança uma compreensão mais clara da vontade de Deus e tem um sabor mais perfeito e prazer de Cristo em seus caminhos. Este Espírito Santo é aquela verdade, aquela habitação de Deus na alma, que antigamente era obscurecida por aquela nuvem que presença que estava entre as asas dos querubins no templo de Salomão. Então somos de fato ensinados por Deus quando este Espírito habita em nós. Então estamos sobre o cumprimento dessas promessas quando recebemos a verdade, não como vem de Paulo, ou como é entregue por Apolo, mas a verdade é como é em Jesus. Quando o Espírito da verdade nos faz conhecer, não a palavra, mas o poder dela, implantado à mente de Cristo em nossas mentes, e nos desviando dos caminhos do pecado para o amor de Deus. Não determino aqui quais serão essas medidas maiores ou graus mais elevados deste ensino nos últimos dias, quando o conhecimento do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Em segundo lugar, se o menor caminho para a certeza do conhecimento nas coisas celestiais é por uma unção espiritual, então um homem orgulhoso deve ser humilhado e está disposto a ser ensinado por um Espírito divino. A carne e o sangue não podem revelar ao homem as coisas do Espírito, nem pode alguém chamar Jesus de Senhor, senão pelo Espírito Santo, porque a carne para nada aproveita. É o Espírito que vivifica, e essas coisas são o Espírito, e eles são a vida. Todas as coisas que Jesus Cristo falou e fez foram ditas em parábolas, e feitas em parábolas aos que de fora, para que ouvindo ouçam e não entendam, e vendo vejam e não percebam. Mas aos seus discípulos diz: A vós é dado conhecer os mistérios do reino, a vós. Estas coisas foram reveladas pelo Pai. O apóstolo nos diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas as poderosas em Deus para derrubar essas fortalezas e arrazoamento, essas noções insultoras que se levantam contra Jesus Cristo. Depois de toda a inquisição que nossa razão carnal pode fazer nas escrituras da verdade, para encontrar artigos de fé, ainda permaneceremos insatisfeitos e podemos perceber que ainda estamos prontos secretamente para fazer a mesma pergunta que Pilatos fez: o que é a verdade? Muitos homens às vezes pensam que entendem completamente as verdades espirituais, quando aí todo seu conhecimento equivale a nada mais do que uma difusão zelosa ou apaixonada por eles. A Bíblia inteira, para um homem razoável, não regenerado, será como era aquele livro de que o profeta fala quando foi entregue aos doutros para lê-lo e o devolvê-lo, e diz: Não posso, pois está selado. E quando foi entregue nas mãos dos indoutos para lê-lo, ele disse: Eu não sou instruído. Carregamos Bíblias em nossas mãos e digamos: estudamos a palavra de Deus, fazemos bem. Mas até que tenhamos o Espírito de Deus, ensinamos-nos interiormente e reformando-nos de acordo com o teor dessa palavra, não seremos grandes proficientes nesse conhecimento. Por isso é que no versículo 19 da Epístola de Judas,
Aquele que não tem espírito e aquele que é sensual são considerados a mesma pessoa. Sensual, não tendo o espírito. A verdade é que o homem vaidoso seria sábio, embora seja como um jumentinho selvagem. Os homens não seriam apenas mestres da razão e do conhecimento natural, mas também teriam o domínio sobre a fé de outros homens e submeteriam o sentido espiritual da nova criatura à soberania e supremacia dos argumentos humanos. Mas como o apóstolo fala, onde está o sábio? Onde está o contestador deste mundo? Deus não tornou loucura a sabedoria deste mundo? Esses homens de fato são aqueles que parecem ser sábios, mas não é como o apóstolo fala em Romanos capítulo 1, versículo 21. Eles não se tornaram obscuros e vãos em suas imaginações? Sim, eles não. Até enlouquecem com isso, que eles chamam de razão. Embora não seja nada melhor do que uma inimizade corrupta contra a honestidade e simplicidade de Cristo, dê-me permissão para falar livremente neste ponto, quando os grandes mistérios do reino dos céus são a abnegação, confiança na graça de Deus revelada pelo Messias, o viver pela fé em outro e obter força de Cristo por meio de uma promessa. Eu digo, quando essas coisas e outras coisas propostas a um entendimento natural e um coração não mortificado, não dirá que você faz lápide falar pedras para que ela ofereça, o que é muito difícil de ser recebido? Parece-me que quando ofereço tais verdades espirituais para serem julgadas no tribunal do entendimento natural, que chamo de conhecimento argumentativo, é como quando o que pertence a um sentido é apresentado a outro, que não pode dar um julgamento perfeito de isto. Aquele que quer me fazer entender o que é a música e a excelência dela, não deve me levar a alguém que possa, com eloquência, contar uma história dela, e me dizer em palavras que harmonia arrebatadora e raras, delícias elas nos entretem, e então me faça imaginar como cada nota superava a outra. Por isso não é tocar a corda certa, mas ela deve me levar a um concerto, onde meu ouvido possa receber uma impressão verdadeira de tais deleites musicais. Não é suficiente pintar a beleza de uma rosa com as cores mais vivas e colocá-la diante de meus olhos, mas devo cheirar a rosa em si, e assim conhecer a doçura dela. Podemos pensar em nos tornar grandes doutores da lei por uma forma de conhecimento, mas com isso nos enganamos. Alcançamos apenas uma compreensão pobre e mesquinha das verdades nelas contidas, pois a melhor maneira de conhecê-los é obedecê-los e praticá-los. Aquele que tem em seu coração verdadeiramente mortificado para este mundo e é crucificado com Cristo, sendo vivificado novamente por aquele espírito de regeneração, somente ele alcança as apreensões mais rápidas e vivas daquelas verdades que são reveladas. Por isso, Cristo em seu Evangelho. Em terceiro lugar, se somente eles conhecem verdadeiramente as coisas de Cristo, aqueles que receberam sua unção, então certamente os homens ímpios não são juízes competentes da doutrina cristã. Quaisquer que sejam suas partes ou seu aprendizado adquirido nas artes e ciências, ainda assim, quanto às coisas celestiais, eles são muito sombrios e ignorantes. Talvez essa inferência possa provocar as grandes inteligências do mundo para dizer, como aqueles fariseus fizeram com Cristo: nós também somos cegos? Mas estou certo de que o apóstolo nos diz: aquele que não tem o Espírito de Cristo não é dele. E aquele que não é do rebanho de Cristo, não sei como ele deve entender a voz de Cristo. Os judeus profanadores tiveram a magnilência, as grandes coisas da lei entregues a eles, e eles se consideraram como uma coisa estranha. Pois como o apóstolo fala, Moisés tem um véu sobre o rosto, e quando esse povo se converter ao Senhor, esse véu será retirado. Há a carne de Cristo cobrindo o seu espírito, há a letra e a casca da palavra de Cristo, como está impressa em nossas Bíblias, que como a máscara nubla e descobre a bela face da verdade, para que um coração carnal não possa discernir sua beleza, nem julgar corretamente sua excelência, de modo que a pregação de Cristo crucificado é uma ofensa para o judeu e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como grego, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Os grandes homens nem sempre são sábios, e os homens do mundo não estão aptos a aconselhar também nas coisas de Deus. Alguns há quem Deus entregou a uma mente reprovada, a uma mente imprudente, que não tem juízo verdadeiro nas coisas celestiais. Alguém faria de um louco seu conselheiro? Não, ele escolheria um que fosse comprometido,
um que fosse de razão sóbria e discreta, e aconselharia com ele nas dificuldades. Aquele que é de espírito raivoso e dado ao amor dos prazeres carnais pode, como um papagaio, falar palavras que não entende, mas é louco em seus intelectuais e não conhece o caminho do Espírito na alma. Deixe-me ouvir alguém falar sobre a obra da graça, os atos da fé, os desenhos do Espírito, cujos olhos foram abertos, como Balaão disse de si mesmo. Em outro caso, alguém que teve um senso interno e sentimento dessas coisas dentro de si, pois ele é mais capaz de desvendar esses mistérios ocultos. Mas deixemos o homem, pois onde ele deve ser considerado, o alvorecer do dia e a estrela do dia surgindo em nossos corações, nos darão uma luz melhor daquela palavra mais segura dos profetas e apóstolos, do que todos os eruditos ou volumosos comentaristas que não levaram com a vontade de Deus. Em quarto lugar, se o conhecimento da doutrina cristã deve ser recebido pela unção espiritual, então ser instruído na letra das Escrituras não é suficiente para fazer um cristão. Um homem pode, por entendimento natural, exercitado sobre a letra da Bíblia, atingir uma ortodoxia muito grande em artigos de fé e em vários pontos de religião, pois o que é verdadeiro na divindade é verdadeiro também na razão. Mas apesar de todo esse conhecimento literal, sua alma pode ser como a faca magra de Faraó, uma alma faminta e desfavorecida. A generalidade dos homens no mundo está extremamente equivocada neste negócio, pois eles pensaram que era suficiente reforma se pudessem apenas purgar seus artigos de fé e imprimir o que poderia reivindicar a verdade de suas opiniões e caminhos do preconceito sobre a qual jazem no mundo. Em quarto, no meio de tal reforma, os homens serão tão carnais e diabólicos como era antes. Eles estarão interiormente tão cheios de orgulho e cobiça, de inveja e malícia, de ódio e vingança, como sempre. E eles terão permissão para estudar o mal e conceder má vontade contra o seu próximo, apesar de toda a sutileza elaborada de um sistema reformado. Irmãos, não devemos apenas reformar nossos livros, embora sejam muito bons, mas devemos reformar nossos corações e nossas vidas. O poder desta unção deve devorar a carne orgulhosa de nossos corações, desestemperados, e também nos vivificar em um espírito mais puro e refinado. Os professores pensam que atingem uma grande medida de habilidade celestial, se são tão bem lidos na Bíblia a ponto de passar de uma escritura para outra, a comparar um lugar com outro, pela qual podem apoiar mais fortemente a opinião que eles defenderiam, ao passo que, durante todo esse tempo, a escritura é uma coisa sem eles, e a mente de Deus está em suas Bíblias, não em seus corações, mas o verdadeiro cristão tem a palavra de Deus transcrita em si mesmo, e pode dizer em sua medida, como Jesus Cristo fez: deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Eunápio, na vida de Prófiro, falando em seu mestre Longino, diz: ele era um erudito tão excelente que era uma biblioteca viva, um estudo ambulante, todos os seus livros foram tão bem digeridos e suas noções inventadas em sua mente, que ele, por assim dizer, deu vida e movimento aos seus livros, em retribuição pelo aprendizado que havia recebido deles. Ele é um cristão de propósito que tem a Bíblia transcrita em sua mente, que digeriu o sentido da Escritura em prática e sangue vital. Não é judeu aquele que é o exteriormente, nem aquela circuncisão que é exterior na carne, mas é um judeu aquele que é interiormente, e circuncisão é a do coração, no espírito, cujo louvor não é dos homens, mas de Deus. Em quinto lugar, se o apóstolo traz esta unção do Espírito como aquela que protege os homens santos das imposturas anticristãs, então aqui podemos ver o fundamento dessas grandes apostasias que estão no exterior. Em algum momento vemos algum professor eminente cair como Lúcifer, do auge de sua profissão, e mergulhar no esterco da maldade mundana? Deixe-nos saber. A razão é porque ele não tinha raízes em si mesmo. Eles saíram de nós, diz o nosso apóstolo, porque eles não eram de nós. Se tivessem talvez sido de nós, eles tiveram talvez algum gosto súbito e transitório de doçura nos caminhos de Deus, mas nunca se alimentaram deles com sabor, nem digeriram eles. Saíram de nós para que se manifestasse que não eram todos nós. Há alguns homens no mundo que têm muito de que chamamos de luz em seu entendimento, mas não tem graça nem honestidade em seu coração.
E não é de admirar que eles se afastam da verdade em um momento de tentação e dia do julgamento. É a boa terra que dá fruto e é coração honesto que reside a tempestade, estando bem fundado e alicerçado sobre uma rocha. Aquele que é apressado em qualquer profissão, pelo impulso de sua afeição mundana, não pode ser estabelecido nessa profissão, mas deve voltar quando essas afeições derem a palavra. Ele é como um navio cujas velas estão abertas a todo vendaval, mas não tem lastro nem leme para mantê-lo firme em seu movimento. Muitas pessoas se consideram tão bons protestantes que nunca deveriam se tornar papistas, que ainda, temo eu, cairia de sua própria firmeza no erro dos ímpios, e a rejeição dos artigos protestantes, facilmente entretida pela fé os dogmas de Roma. A razão disso é que suas almas não são convertidas à fé que professam. Para um homem não regenerado que se entrega à licenciosidade, todas as religiões são iguais, pois a religião obriga e ordena a alma a uma obediência diligente a alguma regra. Mas um coração tão sem mortificação não pode suportar as belas faixas de uma lei religiosa. Mas onde o Evangelho de Cristo vem, como veio para os Tessalonicenses, não apenas em palavra, mas em poder e plena certeza, onde a palavra da verdade é manifestada na consciência dos homens, se torna uma palavra exertada. Ali podemos ser persuadidos com o apóstolo que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até a vinda de Cristo. Devo confessar que os homens, pelo aperfeiçoamento de seus entendimentos naturais e pela observação dos ditames da consciência natural, podem reformar algumas enormidades externas e vícios escandalosos de suas vidas e prosseguir na profissão por causa de alguns problemas mundanos. Considerações, mas de toda essa reforma, embora aprimorada e levada muito alto, eles podem novamente se revoltar e apostatar, porque os princípios dela eram externos e políticos, não interno e genuíno. Homens como esses não são como Timóteo, a quem Paulo chama de seu filho natural na fé. Eles não são cristãos naturais, mas artificiais. Mas aquele que é, não apenas na aparência, mas também na verdade, transformando a imagem de Cristo, tem a semente de Deus permanecendo nele, e a vida eterna implantada que nunca murchará. Ele nunca se afogará em sensualidade ou se afastará da santidade de uma vida piedosa, na imundície e baixeza de um espírito degenerado. O apóstolo diz: devem ser hereges, devem haver heresias para que os aprovados possam se manifestar. O mercador entendido sabe qual é a pérola do preço, quando o ignorante pode ser enganado com a falsificação. Esta é a excelência e a glória de um espírito ensinado por Deus, que quando outros se afastam da verdade da doutrina e integridade de vida, que ainda derem a se apegar nele, quando o mundo inteiro jazem na iniquidade, isso o preservará imaculado e irrepreensível até a vinda de Cristo. Por isso os mártires da antiguidade, embora não pudessem contestar, ainda assim podiam morrer por Cristo. Aquele que está vivo em Deus não deve ser religioso, apenas quando tiver tempo com ele. Por isso é fácil. Os feixes mortos podem nadar rio abaixo, mas quando a maldade dos tempos e lugares onde ele vive atrair outros homens para uma fruição dissoluta, ele permanecerá como o Monte Sião e nunca será removido. Em sexto lugar, se o Espírito de Cristo é um espírito de ensino pela qual o conhecemos corretamente, então diz respeito a cada alma regenerada lidar bondosamente com esse Espírito. Seja muito terno do bom Espírito de Jesus Cristo. Refiro-me não apenas àquele Espírito gentil, que às vezes sopra sobre o jardim de nossas almas, e faz com que suas especiarias fluam e exalem seu perfume, mas também aquele Espírito de Cristo que está unido e implantado em nosso espírito, que nova criatura que se forma dentro de nós. Tome cuidado para entristecer, tentar ou extinguir este Espírito. Delicada, o Espírito Divino é uma coisa muito eterna. Que ninguém se atreva a jogar água sobre ele para resfriá-lo ou umedecê-lo, mas deixá-o agir de acordo com sua própria tendência natural. Foi o grande pedido do coração de Davi no Salmo 51, verso 11. Não me lances fora da tua presença e não me retires de mim o teu Espírito Santo. Senhor, tudo o que você tira não tire. Este Espírito é o que me põe em observância da sua vontade. Muitas vezes me recupera e me traz de volta quando eu me esqueci de mim e de ti. Cristãos, você saberia o que mais está vindo no mundo? É o bom Espírito e a vida de Jesus Cristo.
Esta é a vida de suas vidas e a alma de suas almas. Sem este Espírito vocês eram apenas como outros homens. Sim, vocês eram apenas Deus, apenas como carcaças mortas e carniças fedorentas. Agora, se este Espírito é nossa vida, se por isso os homens vivem, então seja gentil e terno com isso. Preste atenção pelo menos por qualquer meio que você faça para fechá-lo. Então, uma alma trata duramente e cruelmente com este Espírito quando se opõe, resiste e se esforça para sufocar os movimentos dele quando a vontade de Cristo na alma é contestada. Acautelai-vos, cristãos, para que não sejais tão rudes a ponto de oferecer violência e força este Espírito Santo. Quando isso move em direção a Deus, você não se afasta de Deus. O que o apóstolo pede paciência, eu imploro pelo Espírito de Cristo. Deixe que a natureza, o Espírito e a vida de Cristo tenham sua obra perfeita em você. Deixe agir de acordo com sua própria liberdade e latitude. O Espírito Santo que habita em vocês os aconselha não apenas a serem cristãos, aos traços e barrancos, mas servirem às suas próprias vontades, mas também a serem cristãos duradouros e universais. Este Espírito Divino não se satisfaz se você for movido por ele apenas em suas assembleias públicas, a menos que você seja movido por ele também em seus armários, suas lojas e em todas as suas relações. Pois a esfera da nova criatura é uma vida sóbria, justa e piedosa. Onde este Espírito Santo habita, ele levará a alma a algo que é transcendente e acima da tensão dos espíritos vulgares. Agora suponha que eu deva propor a esta grande assembleia a pergunta que Cristo propôs aos seus discípulos em Mateus capítulo 5. Que coisa singular você faz mais do que os outros? Sim, deixe-me apenas propô-lo aquela que são chamados os santos do Altíssimo, em que você supera os espíritos dos homens mundanos, ou que pode mostrar que você é ungido com esse Espírito Divino. Você não é tão orgulhoso, tão cobiçoso, tão vaidoso em suas conversas quanto os outros homens. Então deixe-me recomendar isso a você, como conselho oportuno e saudável. Torne cuidado como você usa o Espírito de Cristo que habita em você e permita que ele haja como ele mesmo. Em sétimo e último lugar, se as almas santas conhecem as coisas celestiais em virtude da unção do Santo, que ensina tão doce e claramente, então podemos adivinhar a glória do céu. Podemos nos firmar nessa verdade como Moisés o faz ir com medo de Pisga e de lá ver a terra da promessa. Se a dignidade do cristão neste mundo for tal que tenha sua mente iluminada com o puro Espírito de Cristo, pela qual ele conhece a mente de Deus com certeza infalível, então qual será a sua glória no mundo vindouro? As Escrituras chamam aquele Espírito que os crentes recebem aqui de selo, o penhor e a primícia daquilo que eles receberão no futuro. E embora este conhecimento presente que eles têm das verdades celestiais até agora excede e transcende todo o conhecimento literal de outros homens, no entanto, o apóstolo considera sóbrio e enigmático, em comparação com o conhecimento que ele espera na revelação de Jesus Cristo, pois nesta mistura de carne e espírito, a alma usa óculos e perspectivas, mas então verá a face, então conhecerá como é conhecido. Que serenidade infinita e brilho insuperável e envolverão então as almas santas quando virem toda a verdade naquele que é a própria verdade. Aqui podemos muitas vezes encontrar vexames e disputas de espírito contendioso, mas no céu haverá um profundo silêncio e descanso eterno, onde nossas almas mergulharão em um mar de luz e entrarão em uma vasta eternidade de verdade. Não haverá manchas, nem dúvidas, nem escrúpulos surgindo em nossos espíritos, pois será o dia todo, mesmo um dia sem nuvens. Nunca mais seremos incomodados com a importunação de discussões ocupadas. Não haverá espaço para o contestador deste mundo, mas o Imaculado Cordeiro, nosso Senhor Jesus, será a luz desta nova Jerusalém, e ele iluminará nossas almas com sua própria luz e glória para sempre.